Irmãos e irmãs em Cristo, entre as imagens que o Concílio Vaticano II escolheu para nos levar a compreender melhor a natureza da Igreja, existe a da Mãe. A Igreja é a nossa mãe na fé. Trata-se de uma das imagens mais usadas pelos padres da Igreja nos primeiros séculos. É uma das imagens mais bonitas da Igreja, a Igreja Mãe. Antes de tudo, a mãe gera para a vida, gera para a vida por 9 meses o seu filho e depois abre a vida gerando. Assim é a Igreja, gera-nos na fé por obra do Espírito Santo e a torna fecunda como a Virgem Maria. Tanto a Igreja como a Virgem Maria são mães. O que se diz da Igreja pode ser dito também de Nossa Senhora. E o que se diz de Nossa Senhora pode ser dito, inclusive, da Igreja. Sem dúvida, a fé é um ato pessoal. Eu creio. Eu, pessoalmente, respondo a Deus. Mas também recebemos a fé de outros, numa família, numa comunidade que nos ensina a dizer eu creio, nós cremos. O cristão não é uma ilha. Não nos tornamos cristãos sozinhos e só com as nossas forças. Mas a fé é uma dádiva, um dom de Deus que nos é concedido na Igreja e através da Igreja. E a Igreja doa-nos a vida de fé no batismo. Este é o momento no qual nos faz nascer como filhos de Deus. O instante em que nos concede a vida de Deus, que como mãe nos gera. Isto leva-nos a entender algo importante. O nosso fazer parte da Igreja não é um dado exterior e formal. Não consiste em preencher um papel que nos dão, mas é um gesto interior e vital. Não se pertence à Igreja como se pertence a uma sociedade, a um partido ou a uma organização qualquer. O vínculo é vital, como aquele que temos com a nossa mãe. O dia do batismo é a data do nosso nascimento na Igreja, a data em que a nossa Igreja Mãe nos deu a luz. Todas as mães têm defeitos, todos nós temos defeitos, mas quando se fala dos defeitos da mãe, nós o cobrimos, nós a amamos mesmo assim, e inclusive a Igreja tem os seus defeitos. Uma mãe não se limita a dar a vida, mas com grande atenção ajuda os seus filhos a crescer, dá-lhes o leite, alimenta-os, ensina-lhes o caminho da vida, acompanhe-os sempre com as suas atenções, com o seu carinho e com o seu amor, até quando são adultos. E nisto também corrigir, sabe perdoar e compreender, sabe estar próxima na enfermidade e no sofrimento. Como uma mãe boa, a Igreja faz a mesma coisa. Acompanha o nosso crescimento, transmitindo a palavra de Deus, o qual é uma luz que nos indica o caminho da vida cristã.
Alimenta-nos com a Eucaristia. Concede-nos o perdão de Deus através do sacramento da penitência e apoia-nos na hora da doença com a unção dos enfermos. A Igreja acompanha-nos durante toda a nossa vida de fé, em toda a nossa vida cristã. Nos primeiros séculos da Igreja, era muito clara uma realidade. Enquanto é mãe dos cristãos, enquanto faz os cristãos, a Igreja também é feita de cristãos. A Igreja não é algo diverso de nós mesmos, mas deve de ser vista como a totalidade dos fiéis, como o nós dos cristãos. Eu, você, todos nós fazemos parte da Igreja. A maternidade da Igreja é vivida por todos nós, pastores e fiéis. Às vezes ouvimos: creio em Deus, mas não na Igreja. Ouvi que a Igreja diz, os sacerdotes dizem. Mas uma coisa são os sacerdotes, pois a Igreja não é formada só por sacerdotes. Todos nós somos a Igreja. E se você diz que crê em Deus e não crê na Igreja, está dizendo que não acredita em ti mesmo, em você mesmo. E esta é uma contradição. Todos nós somos a Igreja, desde a criança recentemente batizada até aos bispos e ao Papa. Todos nós somos Igreja e todos somos iguais aos olhos de Deus. Todos somos chamados a colaborar para o nascimento de novos cristãos na fé. Todos somos chamados a ser educadores da fé, a anunciar o Evangelho. Participemos todos na maternidade da Igreja, a fim de que a luz de Cristo alcance os extremos confins da terra. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.